terminando o livro de Hebreus, e é muito interessante que o ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. O ponto inicial da fé é justamente isso, crer no caráter de Deus. Em quem ele diz ser que é. Quem é? Deus fala, e ele é quem diz ser. Então esse é o ponto inicial da nossa fé. Deus fala quem ele é e nós cremos. Esse é o ponto inicial da fé. E o ponto final da nossa fé é nós crermos nas promessas dadas. Porque Deus vai falar, Deus vai fazer aquilo que ele disse. Certo? Ele vai fazer. Ele já deu N provas disso. Olha para trás, olha para a sua vida. Quantas coisas Deus já fez na sua vida que você fala assim, não vai dar, não vai acontecer, e aconteceu. Isso é interessante. Se Deus chama o universo a partir do nada, se Ele ordenou que houvesse e houve, princípio assim. E às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenininhas, né? E domingo após domingo a gente tem vindo aqui, a gente tem se debruçado perante a palavra para estudar esse Deus que criou o universo a partir do nada, com o poder da sua palavra. Então, todas as pessoas que nós estudamos a partir daqui, desse capítulo 11, esse capítulo maravilhoso, um capítulo fantástico, pessoas de fé que morreram sem receber tudo, sem receber aquilo que tinha sido prometido para elas, sem verem a pátria celestial, elas não viram. Muitas vezes, muitos de nós se sentem frustrados e derrotados porque os nossos desejos, os nossos anseios não são cumpridos. Eu me sinto assim. Eu não sei se eu vou ver fruto que eu estou almejando. Eu não sei, mas eu vou continuar crendo. Porque eu sei que mesmo nisso o Senhor tem um plano. Eu não sei qual é. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não vou perder a minha fé. E mesmo que eu não veja, eu não vou perder a fé. É isso que a gente não pode ter perspectiva. Porque mesmo que eu não veja, às vezes é muito duro. Eu tenho uma gaveta cheia das minhas lições de escola dominical. E eu olho e vejo os meus filhos longe da igreja. E falo, puxa vida, eles não estão aproveitando nada. Como se precisasse de aproveitar alguma coisa do que eu escrevo. Mas quando eu morrer, eu não sei nem o que eles vão fazer, tacar fogo, rasgar, sei lá. Mas eu falo, puxa, perderam. Perderam. E a gente não vai poder fazer nada. A gente não vão poder aproveitar. Porque é o tempo de Deus. Deus é soberano. E quando a gente aprende a tirar a perspectiva de Deus da nossa vida e por colocar Deus na frente, sabe? Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Quando a gente aprende a fazer isso, dói tão menos. Porque você sabe que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Nada é nosso. Nada é nosso. Então, a minha lição hoje se resume a uma só palavra. E eu queria convidar você a abrir Hebreus 11, o versículo 32. Queria que nós lêssemos todos numa só voz. Hebreus 11, 32. Vamos lá? Hebreus 11, 32. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Essa é a minha lição hoje. Profetas. Pronto, acabei a lição. Brincadeira. Profetas. A minha lição hoje se resume a essa palavra, profetas. Quem define o que seja um profeta?
Boca de Deus, homem de Deus, que mais? Boca de outro. São grandes definições, né? Mas eu queria entender assim, como que é esse negócio de receber a missão de Deus e falar de coisas que vêm do coração e de encontro a um sistema que está estabelecido? Como é que deve ser isso? Como é que era isso? Como é que vocês acham que era isso? Difícil, né? Muito difícil, devia de ser muito difícil. Então, nós temos que deixar claro o seguinte: profetas eram homens escolhidos por Deus para serem canais da manifestação da vontade do Senhor para o povo israelita. Eles eram levantados por Deus, eles eram ordenados e eles eram enviados. Eles eram geralmente cheios do Espírito Santo e eles falavam com autoridade do Senhor. Como alguém falou aqui, eles eram a boca do Senhor. A gente aprende isso. Hã? Exatamente. Daí vem a palavra hálito. Boca do Senhor. E nós já estudamos aqui, quando nós estudamos a Bíblia, que existem, né, aqui na nossa Bíblia, profetas maiores e profetas menores. Não são profetas maiores e menores de tamanho, mas de acordo com o tamanho do livro que eles escreveram. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no índice. Aí, vamos abrir no índice? Qual é o meio da sua Bíblia, você sabe? Se você abrir a sua Bíblia no meio, o que vai acontecer? Salmos. Esse é um bom direcionamento, né? Quando a gente é novinho na fé, essa é a âncora, é Salmos. A gente abre no meio de Salmos, a gente abriu o livro de Salmos. Quando a Bíblia é da igreja, às vezes ela engana a gente, porque tem o novo cântico, você abre lá, ela, né, dá aquela enganada básica, assim. Mas a gente aí aprende também. Então, o que a gente vê a partir do livro de Salmos? Nós temos depois ali os chamados livros poéticos, que são Eclesiastes, Cantares, né? Os livros poéticos. E aí nós vamos ter os quatro chamados quatro grandes profetas, que estão aí, que são, se você olhar aí, ó, Isaías, Jeremias, que escreveu um outro grande livro também, que é chamado o profeta Chorão, justamente porque ele tem as Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel. Esses são os quatro grandes profetas, certo? Os livros dos profetas, esses grandes livros, eles são livros que têm 60, 50, 40 capítulos. Por isso eles são chamados profetas maiores, por causa do número de capítulos. Os profetas menores, nós vamos ver aí, ó, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os maiores capítulos estão com Oséias, que são 14 capítulos, Zacarias, que também são 14 capítulos. Depois vem Amós, tem 9, Obadias tem um capítulo só, né? Naum tem 3, Abacuque tem 3, Ageu tem 2 capítulos. Então, estes são chamados os profetas menores, porque eles escreveram bem pouquinho. E eu busquei 3 fatos interessantes a respeito dos profetas, que eu nunca tinha me dado conta. Então, eu falei, deixa eu pegar algumas coisas que a gente não tinha me dado conta. Eu queria que você abrisse em Gênesis. Alguém abrisse em Gênesis 27. Os microfones estão funcionando? Deixa eu pôr para cá. Opa. Ó, Derlene. Acho que precisa colocar o... Tá ligado já? Um só?
Então vai um só, beleza. Gênesis 27. 20, versículo 7, não é 27. 20, versículo 7. Desculpa. 20.7. Acho que tá sem ligar. Não. Agora ligou. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. E viverás, se, porém, não lhe a restituíres. Sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. De quem eles estão falando aqui? Abimeleque. Abraão era profeta. Eu nunca tinha reparado que Abraão era chamado de profeta. É a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia, é aqui. Respondeu, porque o que acontece? Abraão tinha mentido, certo? Tinha falado que a Sara não era a mulher dele, Abimeleque vai possuir a Sara, e aí o Senhor fala assim, não foi ele mesmo, versículo 5, que me disse, é minha irmã, ele também me disse, é meu irmão, com sinceridade de coração, na minha inocência, foi o que eu fiz isso. Respondeu Deus em sonhos para o Abimeleque, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que tocasse. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Abraão era profeta. Essa é a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia. Certo? Então, Abraão era profeta. Arão. Vamos lá para Êxodos. Êxodos é ótimo. Êxodo 7:1. Estou com o filme na cabeça. Êxodo 7:1. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Seu porta-voz. Eu quero uma outra. Teu irmão será teu profeta. Por que Arão era profeta de Moisés? Alguém sabe me responder? Porque Moisés era gago. Certo? E ele já tinha falado, Senhor, como que eu posso falar? Eu imagino que seja assim, gente. Não estou falando que fosse assim, mas né? Moisés era gago. Então Arão ia ser o quê? Não. Imagina-se que fosse, ele era pesado de língua. Pesado de língua, certo? Pesado de... Não, mas existem algumas... no original, o pesado de língua pode ser que seja gago, entendeu? A gagueira, a mesma... Como é que fala? A doença gagueira tem a mesma... como é que fala? A mesma raiz de palavra gagueira... É a mesma raiz da palavra pesado de... É igual, entendeu? Por isso que eu estou falando. Porque eu fui perguntar para uma amiga minha que é fono, de onde viria gagueira. Então, é a mesma raiz do original grego. Fala. Gagueja? Então, fala. E não tirou. Por que não tirou? Não sei. Porque Arão era o profeta. Entendeu? Gente, não vamos... Isso aí é um detalhe. Isso é um detalhe. Eu não quero aqui. O que a gente tem que entender aqui era Arão ser o profeta. Certo? Arão era o profeta de Moisés. Isso que eu achei interessante. Terceiro, vamos lá. Samuel. Ana tinha pedido um filho, oferecido esse filho, e esse filho tinha sido consagrado
né? Agora ele trabalhava na casa do Senhor, ele era profeta. Vamos lá para 1 Samuel? 1 Samuel 3. O Senhor sempre falava, mas agora, por causa da desobediência do povo, por causa do que estava acontecendo, a gente estudou muitas coisas. Nós estudamos Gideão, estudamos Jefté, a gente viu o período de juízes tinha acontecido. Então, a coisa estava muito difícil. O Senhor, pela idolatria do povo, a coisa estava muito difícil. Então, o que estava acontecendo? Lá, vamos ver? 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara. Então, o que a gente vê aí? O Senhor não falava tanto por causa da idolatria do povo. As visões não eram frequentes, mas Samuel estava servindo. E aí, o que vai acontecer? Capítulo 3, versículo 19 e 19 até o 21. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, Samuel, vai ser um grande profeta, e nenhuma das palavras do que ele falava deixava de acontecer. Então, essa é uma grande informação que vocês têm que guardar aí com vocês, porque profeta tem que falar e a coisa tem que acontecer. Certo? Muito bem. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam, ora o sofrimento, ora a glória do Messias que viria. Vamos lá, vamos para o Novo Testamento, abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículos 10 e 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias que oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavas ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. 12. 12 também, Ferreira, por favor. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam